Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. O Espírito Santo em Samaria. Temos falado sobre este tema já há algum tempo, desde o texto de Atos capítulo 2, quando do cumprimento das palavras de Jesus, da profecia de Joel, aconteceu o derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Falamos sobre o Espírito Santo sendo derramado sobre os pagãos, em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio, ele era um homem temente a Deus, porque naquele contexto havia os judeus, os que eram chamados de prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram os não-judeus que se submetiam ao judaísmo, inclusive à circuncisão, se deixavam circuncidar-se. Estes então eram chamados de prosélitos. E havia ainda os tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Aqueles que não eram judeus, não eram prosélitos, mas admiravam a fé judaica, admiravam a crença dos judeus e praticavam as mesmas coisas. E este era o caso de Cornélio. Posteriormente vimos Atos capítulo 19, quando o batismo no Espírito Santo é confirmado entre os gentios. E o apóstolo Paulo vai a Éfeso pregar o evangelho, e ele encontra alguns homens, pelo menos 12 discípulos de João Batista, que já havia morrido, e muitos discípulos de João Batista seguiram a Jesus, mas outros se perderam, porque João Batista batizava nas águas, anunciando o Cristo que viria. E Paulo então, chegando a Éfeso, ele encontra alguns, pelo menos 12, e quando Paulo pergunta se eles já tinham sido batizados no Espírito Santo, eles dizem que nem sabiam que existia o Espírito Santo. E mais uma vez em Éfeso, para quebrar barreira, e você precisa entender que todos esses episódios tinham como finalidade quebrar barreiras entre os pagãos, quebrar barreiras entre os gentios, porque os judeus, eles achavam que o evangelho era só para eles, os judeus convertidos. Jesus era judeu. A Bíblia, principalmente no que diz respeito ao Velho Testamento, ou Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, fora escrita por judeus. Abraão era judeu, Isaac, Jacó, Moisés. Então eles não admitiam que o evangelho fosse para outros povos. E por esta razão, tais evidências do batismo no Espírito Santo, para cumprir aquilo que Paulo inclusive vai dizer aos crentes de Corinto,
no capítulo 12, o versículo 13. Agora não há mais distinção entre judeus e gregos, prosélitos, tementes a Deus, gentios. Não há mais diferença. Todos nós, ele diz, todos nós recebemos do mesmo Espírito. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. O que falta na vida de muito crente não é ser batizado no Espírito Santo, porque eu creio que você já o foi. O que falta na vida de muito crente é ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa ser cheio, ou cheia. É isso que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, os crentes lá estavam sendo tão carnais que eles estavam enchendo a cara na bebida alcoólica. Para eles, seguir Jesus era uma religião que eles conheciam, então mais uma. Corinto ficava na Grécia, o paganismo tomou conta da igreja, a igreja se tornou uma igreja carnal. Aí Paulo diz, não, vocês não devem se embriagar no vinho, porque no vinho há contenda. O que vocês precisam é ser cheios do Espírito Santo, portanto, enchei-vos do Espírito Santo. Não é uma opção para você. Se você for um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, você terá muitas das qualidades que estavam em Jesus. Um homem mais humilde, uma mulher mais humilde, quebrantado, misericordioso, abençoador, mais manso, mais dócil, alguém perdoador, alguém amoroso, alguém que ama a palavra de Deus, alguém que ama estar com Deus em oração, alguém que tem o desejo ardente de falar para outros a respeito de Jesus. E eu costumo dizer que se não cumpre na sua vida, o que está em Atos 1:8, quando o Senhor nos diz que nós devemos receber o Espírito Santo, e ele diz que quando recebermos o Espírito Santo, nós vamos testemunhar a respeito dele, nós vamos ser autênticos representantes dele, nós vamos comunicar para outros a fé em Jesus. E se não cumprir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, o que está em Atos 1:8, vai cumprir o que está em Atos 8:1. Vai cumprir o que está em Atos 8:1. Porque o Senhor havia dito para aqueles crentes, os primeiros, vocês vão receber poder do Espírito, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, toda a região, Samaria, e até os confins da terra. Nós somos os confins da terra. Nós somos os confins da terra, que fomos alcançados pelo poder do Evangelho, e temos a missão de dar continuidade a esta grande comissão, o comissionamento dado por Jesus. Mas a igreja não entendeu isto, a igreja continuou em Jerusalém, a igreja perseverou lá, era confortável. Aí o que aconteceu? Foi preciso que Estevão fosse sacrificado. Uma grande perseguição foi movida contra a igreja e aconteceu o que se chama de diáspora. Uma dispersão
prisão. Os crentes, agora fugitivos, com medo de serem presos, açoitados e até mortos, eles começam a ir para várias direções. E o texto diz que, em função da morte de Estevão, consentida por Paulo, e por que Estevão foi morto? Porque Estevão, ele havia entendido o comissionamento de Jesus. Ele havia entendido que Jesus tinha cumprido toda a lei e que não tinha mais sentido ficar em Jerusalém cultuando como nos primórdios, fazendo sacrifícios de animais, cumprindo a lei, circuncidando-se. Estevão entendeu isto e ele começou a pregar isto. Aí, aqueles religiosos, como Saulo mesmo, ficaram cheios de ódios, porque se você não for cheio do Espírito Santo, você será um homem, uma mulher cheio de ódio, cheio de mentira, cheio de contenda. Tudo isso estava dentro de Saulo. E por esta razão, ele consentiu na morte de Estevão. Ele autorizou. Ele estava ali presente. Mas a morte de Estevão foi o sacrifício feito para que toda a igreja de Jesus Cristo entendesse a necessidade de cumprir o comissionamento. E o próprio Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus. E dispersos agora, com exceção de quem? Dos apóstolos. O texto diz isso. Com exceção dos apóstolos. Os que andavam dispersos, verso 4, iam por toda parte anunciando a palavra. Agora eles entenderam. Meu irmão, minha irmã, não espere vir provação para você entender, não. Entenda já. Entenda já. Nós temos feito desafios imensos. Abra a porta da sua casa. Leva a igreja para a tua casa. Ele não nos chamou para sermos espectadores. Ele colocou você onde você está, não é só para você ganhar o pão de cada dia. Ele te colocou lá para você ser uma testemunha dele. Não espere vir a provação. Seja você um advogado, advogada, delegado, delegada, engenheiro, consultor, não importa onde você está atuando, Deus te colocou lá para você ser uma testemunha do Evangelho de Jesus. Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida de outras pessoas. Glórias ao nome dEle. Não espere vir as provações. Todos foram dispersos e agora eles entenderam e foram anunciando o Evangelho. E Filipe desceu para onde? Desceu para Samaria. Oh, Jesus não havia dito: ide, pregai o Evangelho em toda a Judéia, Samaria, até os confins, só depois da perseguição. Filipe foi para Samaria. E eu já preguei aqui sobre Samaria. Aquele povo que era também judeu, começou a mesclar-se agora com os assírios. E uma raça mista começou a surgir. O culto deles passou a ter um grande teor pagão. De tal maneira que os judeus não mais suportavam aquele povo mestiço. É mais ou menos o mesmo que acontece hoje com os árabes na Palestina. Os judeus de um lado, os árabes cercados por muros de outro lado, no mesmo território. Então os samaritanos eram gente miserável. Miserável.
E você vê o plano de Deus, como o plano de Deus é tremendo, meu amado. Porque para os judeus, nunca os samaritanos podiam conhecer o Evangelho, e muito menos conhecer o Espírito Santo e ter uma experiência com ele. Mas após aquela perseguição, Filipe foi para a região de Samaria. E quem era Filipe? Atos capítulo 6 explica quem era Filipe. Porque a igreja crescendo, e você se lembra que a igreja tinha 120, e depois no capítulo 2, no final, a igreja já pula de 120 para 3.000. E aquilo criou um problema sério. Você imagine se de repente algo acontece e a gente recebe de uma hora para outra mais 3.000 pessoas. E naquele contexto, diferente de hoje, as pessoas que estavam em Jerusalém, que receberam a mensagem de salvação, eram pessoas que estavam vindo de vários lugares para Jerusalém. Elas estavam ali e receberam Jesus e permaneceram em Jerusalém. O que fazer agora? E aí começou a haver uma contenda, porque as mulheres judias estavam sendo bem atendidas, mas as que não eram judias não estavam sendo bem atendidas nas suas necessidades, e criou-se um grande problema. E a igreja, desde os seus primórdios, ela sempre teve como visão atender os pobres e necessitados. Aí os apóstolos dizem: bem, vamos escolher alguns homens, porque o nosso negócio não é este. Por isso nós temos diáconos também na igreja hoje. Eles estabeleceram os primeiros diáconos. Eles disseram: vocês vão servir as viúvas, para evitar toda esta celeuma. E nós vamos nos manter na oração, na pregação da palavra. Então Filipe foi um daqueles escolhidos, e os apóstolos, assim como Estevão, eles impuseram as mãos sobre eles. A imposição de mãos, eu às vezes fico olhando pessoas impondo as mãos sobre outras, elas não têm a menor noção sobre o que estão fazendo. Por isso o apóstolo Paulo diz: não imponhais as tuas mãos precipitadamente sobre ninguém. Por que eu disse que nós íamos impor as mãos aqui como autoridades espirituais? Porque a imposição de mãos, ela serve pelo menos para 3 aspectos, atender a 3 aspectos. Para que os demônios saiam, para que as enfermidades saiam. E um terceiro aspecto: você está dando autoridade, você tem autoridade já reconhecida, e você agora está passando autoridade. E eu digo para você, inclusive, cuidado com quem põe a mão sobre a sua cabeça, porque às vezes é transferência de maldição e não de bênção. A imposição de mãos é transferência. Os apóstolos impuseram as mãos sobre aqueles diáconos, dizendo: agora vocês têm a mesma autoridade. Por isso Estevão era homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de unção. E não foi diferente na vida de Filipe. Filipe também, um diácono que tinha sede de pregar o Evangelho e de ganhar pessoas para Cristo. Filipe recebeu a imposição das mãos dos apóstolos. E agora, cheio de autoridade e de poder do Espírito Santo, diz o versículo 6, 5 e 6. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
E a multidão, unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Para que uma pessoa cheia do Espírito Santo? Para bater no peito? Eu já fui batizado no Espírito Santo. Você já foi, meu irmão? Arrogância. Eu já tive uma experiência. Você já teve, meu irmão? Um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, é um homem que põe a cara no pó, que chora diante de Deus, que sente a manifestação do poder de Deus impulsionando, vai em busca do perdido, vai atender os necessitados, vai fazer o que Jesus fez por você. É isto que a Bíblia nos ensina. Um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, é alguém que Deus quer usar como veículo, como canal de bênção. Nós não cremos num Deus que está morto em algum lugar. Nós não cremos num Deus de pau, de madeira, de pedra, esculpido em algum lugar. Nós cremos num Deus vivo, num Deus que é onisciente, onipresente, que é sobrenatural e que faz coisas sobrenaturais ainda hoje. Ele faz coisas sobrenaturais ainda hoje. Por isso, Ele quer que você seja um homem cheio dele, uma mulher cheia dele. Isto é ser alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio da presença e da unção do Senhor. O próprio Senhor Jesus, depois de ser batizado, diz o texto sagrado, ele não foi para o deserto levado pelo diabo ou induzido pelo diabo, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo vai te conduzir para enfrentar o diabo, para ir para o deserto. A gente pensa que um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito é só bênção. Muitas vezes você vai ser guiado pelo Espírito para enfrentar Satanás, para enfrentar deserto. Mas uma coisa é certa, você vai, mas já vai na convicção de que você já é um vencedor sobre o diabo. Você vai vencê-lo. Mas o que eu quero dizer para você é que quando ele vence Satanás ali no deserto, ele entra numa sinagoga, ele abre o texto sagrado e lê o texto sagrado no livro do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. E aí ele diz: hoje estas palavras se cumprem em vossos ouvidos. O que ele estava dizendo? O Espírito do Senhor está sobre mim. E se o Espírito do Senhor está sobre mim, eu tenho autoridade sobre a enfermidade. Eu tenho autoridade sobre os demônios. Eu tenho autoridade para abrir as prisões aos presos. Eu tenho a autoridade de Deus sobre a minha vida. É para isso que Deus está procurando homens. É para isso que Deus está procurando mulheres que sejam cheios do Espírito Santo de Deus e que possam dizer, como disse Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim.
o Espírito do Senhor está sobre mim. Que Deus nos abençoe, amém?